Estão felizes de estar aqui nessa noite? Então você pode dar o maior glória a Deus que você já deu na sua vida. Foi o terceiro, talvez. Eu quero dizer, o maior glória a Deus que você já deu na sua vida, você pode dar agora. Ah, sim. E uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu queria pedir o tempo, para eu não me perder no tempo. E queria pedir que você fechasse os seus olhos agora. E você dissesse: Senhor Jesus, sela os meus ouvidos, sela os meus olhos, sela a minha mente e sela o meu coração com o teu sangue. Que tudo que seja dito nessa noite não seja distorcido pelo maligno, mas que, ao contrário, toda palavra que vier do Senhor, que alimente a minha alma e desça ao meu coração, para, como diz o salmista, eu não pecar contra ti. Eu te peço assim, usa o pastor Paulo, apesar dele, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu venho falar hoje sobre algo que o Senhor está inquietando meu coração, inquietando o coração do pastor Léo, e que me deixou bastante quieto. Inclusive, eu falei um pouquinho sobre isso quinta-feira. Quem teve domingo aqui? Levanta a sua mão mais alto se você puder. Quem achou que foi simplesmente espetacular? Dá um grito de vitória aí, então. Sabe, domingo nós levantamos uma oferta para o profeta Wallace, e eu não sei se você sabe, mas eu vou te compartilhar. Naquele domingo nós levantamos R$5.300 para ele. R$5.300, e eu fiquei como vocês estão. Uau! Mas no outro momento eu fiquei triste, eu compartilhei isso quinta-feira. Porque eu pensei, onde é que está esse povo tão abençoador nos outros domingos? Onde está esse povo que entende que o que oferta não é para homem A ou B, e sim para o Senhor? Que entrega entendendo que é um motivo de gratidão entregar por quem Ele é. E não por quem está nesse altar liberando palavras proféticas, sejam elas abençoadoras ou não. Que entende que a nossa vida é regida por um Deus que nos ama tanto, que enviou o seu único Filho como oferta, para que eu e você pudéssemos ser livres da morte eterna. E que entende que a partir desse momento, o que eu tenho e o que Ele coloca em minhas mãos não são mais meus. Mas que em alguns momentos esse povo entende que precisa ser abençoador. Mas em outros momentos, esse povo deixa para lá esse viés de abençoador. E a minha pergunta foi: Senhor, o que moveu o coração dos teus filhos para ir a esse lugar de generosidade? O que moveu o coração dos teus filhos para, em um momento específico, abrir o seu coração e entender: o que eu tenho e tudo que vem do Senhor não é meu, por isso eu preciso entregar. E foi a partir dessa inquietação que eu quero compartilhar com a igreja hoje. Porque um outro fato que também compartilhei com o Léo foi: onde estão todas essas pessoas nos outros domingos? Porque nós declaramos que seria uma conferência profética, e de fato foi. E que o Senhor se derramaria com poder e com graça, e de fato o fez. E tocaria vidas aqui, e provavelmente suas histórias seriam transformadas. E de fato aconteceu. Elas estavam aqui. Mas e nos outros domingos? Por que apenas domingo passado faltaram cadeiras? E eu não falo dos visitantes, eu falo daqueles
que fazem parte dessa comunidade de fé. Porque apenas no domingo passado pessoas chegaram na hora. Porque apenas domingo passado tantos estiveram aqui e não apenas em um culto da tarde ficaram os 2 cultos e estenderam o seu tempo e disseram assim: eu não perco por nada. Porque o Deus que se movia domingo passado, Ele está aqui e deseja se mover também. Agora, a expectativa que você trouxe domingo passado é a mesma que você trouxe hoje. Sabe, o sentimento que está no seu coração hoje é o mesmo de domingo passado? Ou a expectativa foi gerada por um homem que veio aqui, homem abençoado, nosso amigo, que amamos muito, mas que não é mediador entre Deus e você, porque só existe um mediador entre Deus e você, diz a sua palavra, é Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje, como esteve domingo, porque a sua palavra nos garante que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Então a pergunta é, o que é que estava no seu coração domingo que não está hoje? Se de fato não está. Qual foi a motivação que estava no seu coração domingo passado? Porque ela pode ser uma chave para todo o resto de um ano. E você precisa sondar ela. Você precisa sondar seu coração. Eu queria trazer a palavra que está no livro de 2 Samuel 24, do versículo 18 ao 24. Diz assim: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi. E lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante dele, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar a ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome, o ofereço a ti, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo preço justo, porque não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Contextualizando, para que você entenda a história, Davi inventa de fazer um recenseamento, para entender quantos valentes e quantos guerreiros ele tinha em Israel. E isso desagradou o coração de Deus. E eu vou dizer por que desagradou. Em primeiro lugar, porque a nossa confiança não está em quantos guerreiros estão conosco. A nossa confiança está naquele que diz: com 300 de Gideão você vence essa batalha. Sabe, não são quantas pessoas estão nesse lugar, ou quantos se juntarão a esse exército. É sobre o general de guerra, que é o líder desse lugar. Então, naquela hora que Davi faz um recenseamento, entendendo que precisava saber quantos tinham no seu exército, provavelmente em seu coração estava assim: com quantos eu posso contar? No seu coração estava distorcida a mentalidade de entender que a sua confiança estava em Deus e não naqueles que ele podia ajuntar para combater as suas batalhas. Para aqueles que ele poderia arregimentar para ir lutar contra os seus inimigos. Davi resolve fazer essa contagem e isso desagrada o coração de Deus. E aí Deus lança uma praga e manda um anjo de morte. E esse anjo começa a matar um por um desses guerreiros. Davi se desespera.
até que Gade chega para ele e diz assim: meu rei, é o seguinte, Deus te manda fazer um sacrifício, levantar um holocausto. Isso é um sacrifício de paz, desses que existia no Antigo Testamento. E aí Davi, imediatamente, porque do jeito que Davi errava, ele entendia onde errava e ele se consertava diante de Deus. Sabe, não é a respeito de não errar, é a respeito de entender onde errou, de entender onde caiu, de se arrepender e levantar em direção ao fazer corretamente. E Davi sabia fazer isso como ninguém. Não à toa ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele não é o homem segundo o coração de Deus porque nunca pecou. Não, ele é o homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele era do Senhor. É ele que escreve: escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele tinha essa consciência que o seu coração precisava ser do Senhor, que o seu coração, as intenções da sua vida precisavam ser do Senhor, que em tudo o que ele fazia, ele tinha um caminho e um destino, era servir e agradar ao Senhor. Naquele momento ele entende: desagradei o meu Deus, desagradei o meu Senhor. E ouvi a repreensão e a recebo. Só que nos dias de hoje, muitos homens e mulheres não querem receber a repreensão do Senhor. Mas a palavra dele diz que ele corrige o filho que ama. Abrindo um parêntese aqui, há muito tempo atrás, assim, há uns 10 anos atrás, talvez, a gente vai fazer 8 anos, 10, 12 anos atrás. Eu me lembro como hoje, eu estava lá na PIB, no Espaço Gospel, eu estava tocando no culto de Neide, no culto da Vitória. E eu estava lá, aquele mover, e no culto de Neide sempre foi um mover, e glória a Deus por Neide, glória a Deus pela visão que Deus entregou a ela. E no meio da ministração, vem uma profeta, uma profetisa, chega no meu ouvido, e eu levei o maior carão de Deus que eu já levei em toda a minha história, a ponto dele dizer: se você não voltar o seu coração para mim, eu vou te colocar na sarjeta. Eu guardei aquela palavra para mim. E no outro dia, quando eu cheguei no escritório, eu subi no primeiro andar, onde tem um estúdio, e ali eu me tranquei e eu chorei diante de Deus e me arrependi. Mas eu quero contar uma história para você. Eu nunca me senti tão amado. Não foi com o afago que eu me senti amado. Não foi com a bênção que eu me senti amado. Eu me senti amado em ser repreendido pelo meu Pai. Porque a palavra dele diz que ele corrige o filho que ama. Naquele momento eu agradeci a Deus pela correção dele. Eu agradeci, mas eu chorava porque eu dizia: eu sou amado. Sabe, aquela convicção veio ao meu coração: eu sou amado. E Davi entendia isso. Davi entendia que a correção era a correção de um Deus que o amava. Era a correção de um Deus que o chamou. Era a correção de um Deus que olhava para ele e tinha colocado nele uma responsabilidade muito alta de governar o seu povo, aquele que foi escolhido pelo próprio Deus para ser chamado de meu povo. Davi se arrepende. E Davi, então, vai em direção àquela eira de Araúna para dizer assim: eu preciso levantar o holocausto, porque o Senhor me pediu. Eu preciso levantar esse lugar de adoração e de arrependimento. Eu preciso entregar ao Senhor essa confissão. Eu preciso me arrepender diante dele. E aí, Araúna chega para ele e faz: meu servo, meu rei, eu sou seu servo. O senhor não vai gastar R$1 comigo. Fique tranquilo que eu vou lhe dar tudo. Eu vou lhe dar as juntas de boi. Eu vou lhe dar o lugar.
eu vou lhe dar a madeira, o que o Senhor precisa para fazer o holocausto. Eu vou entregar tudo em suas mãos. Eu fico imaginando que nos dias de hoje, eu e você talvez disséssemos, aleluia, eita, a provisão chegou. E Deus está dizendo, você vai me entregar o que não é seu? Porque me entregar o que não lhe custa nada, não é sacrifício. Me entregar o que não te custa nada, não é sacrifício. Davi entendeu isso. Davi caminhava com um Deus onde ele compunha canções para ele, onde ele sabia quem ele era. E ele entendia o valor que Deus tinha na vida dele. Ele entendia o valor que Deus possuía no seu coração. E ele entendia que o mais precioso que ele tinha não eram as riquezas que ele havia conquistado, não era o tesouro que ele estava guardando para que o seu filho pudesse construir o templo, não eram os reinos que ele poderia conquistar, não eram os seus súditos ou o seu palácio. Davi entendia, o mais precioso que há em mim é o meu Deus, é o meu Senhor, eu sou o seu servo. Apesar dessa coroa de rei, essa coroa foi colocada por ele, foi ele quem mandou aquele profeta derramar o óleo na minha cabeça, foi ele quem me livrou do leão, foi ele que me livrou do urso, é ele que me livra do gigante. Eu sei quem é o meu Deus, ele é o mais importante na minha vida. Davi tinha essa consciência. Só que, infelizmente, na geração que nós vivemos e no tempo que nós vivemos hoje, fazer o mais fácil é sempre tentador para nós, queridos. Fazer o que é mais fácil sempre será tentador para a gente. E sempre haverá alguém para dizer, está vendo? É Deus abençoando. Está vendo? Faça dessa maneira. Se chegou tão fácil é porque é de Deus. E nem sempre o fácil vem de Deus. Ao contrário, Satanás chega para Jesus e diz, basta me adorar que eu te entregarei todos os reinos dessa terra. Não há nada mais fácil. E não foi Deus que estava entregando a ele. Conquistar custa caro. E a palavra de Deus diz que o reino é tomado por esforço. Adoração, sacrifício de adoração, precisa custar algo para mim e para você. Quando eu e você entendemos esse lugar de Deus na nossa vida, tudo passa a ser dele. Sabe, alguém já disse que a parte mais difícil de conversão no crente é o bolso. Já imaginou isso? Você já percebeu isso? Tudo que nós pedimos é sermos abençoados por Deus. Mas a gente nunca consegue entregar e liberar a Deus aquilo que lhe é devido. Na grande maioria das vezes. Eu quero dizer a você que, mesmo sendo pastor nessa comunidade, sendo ativo nessa comunidade, não sendo integral, mas sendo ativo, seja no louvor, nos programas, na pregação da palavra, em toda a parte administrativa, eu não recebo nenhum real da TOI. Eu sou 100% voluntário. E em muitas vezes e em muitos casos, eu fui tentado por Satanás no meu ouvido dizendo assim, rapaz, tu já não recebe nada, para que tu vai dar o dízimo? Tu está trabalhando, tu está servindo, tu não recebe nada e tu ainda vai dar o dízimo? Não foram poucas as vezes que eu fui tentado. No último imersão, estava aquele mover, meu Deus, foi um desmantelo. Deus falando, eu disse, Senhor, não vem uma palavrinha para mim? Ô Jesus, eu só queria uma. Manda um profeta, Jesus, só uma. Aí de repente,
Eu estou do outro lado, a profeta sai daqui, ó, marchando com os olhos vidrados em mim. Eu digo, ei, agora vem. Eita, Jesus, entrega que teu servo está pronto. Ela chega do meu lado, com a voz brava, inequívoca de que era o Senhor. E a primeira palavra que ela me entrega é: eu não abro mão dos 10%. Eu não abro mão dos 10%. Mas você acha que essa palavra é só para mim? Você acha que Deus tem uma maneira de lidar comigo diferente de lidar com você nos princípios que Ele estabeleceu na sua palavra? Segundo Coríntios 9:7 vai dizer: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama, diga, Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme colocou ou determinou no seu coração. A pergunta é: o que é que está no seu coração? O que é que fundamenta o seu coração sobre finanças? O que é que fundamenta o seu coração sobre os recursos que você conquista no seu trabalho? O que é que fundamenta o seu coração e quais são os princípios que norteiam você quando você pensa em finanças, trabalho, reino de Deus, família, tudo aquilo que você tem conquistado, sim, porque Ele tem permitido e tem derramado sobre você saúde, paz, prosperidade para conquistar o que você tem. O que é que está no seu coração? Quando o apóstolo Paulo vai dizer: dê conforme está no seu coração, eu imagino que ele entende que um povo redimido pelo Senhor já fez a oração do salmista Davi quando ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando ele diz: eu vou guardar o meu coração, porque eu sei que do meu coração procedem todos os caminhos da vida. E sabendo que tudo aquilo que eu vou fazer, primeiro nasce no meu coração. Então eu preciso entender que o Senhor é o primeiro lugar. Eu preciso entender que tudo que está em minhas mãos são teus, não meu. Porque eu fui comprado, eu fui resgatado, eu era prisioneiro, sim. Esse simbolismo que a palavra coloca para nós, onde nós fomos comprados e resgatados, é um simbolismo de quando alguém era servo, alguém era escravo, e alguém pagava o preço daquela escravidão, tudo que ele tinha, família, bens, passava para aquele que o comprou. Sabe, Deus está dizendo assim: eu comprei você com tudo, foi pacote fechado, como dizem no ramo imobiliário, é de porteira fechada, com seus filhos, com sua família, com sua descendência, com os seus bens, com tudo que você tem, tudo me pertence, nada mais é seu. E Toninho estava aqui: o que é, Senhor, que nós precisamos entregar, que não temos entregado? Talvez você ainda precise entregar o seu bolso. Porque é muito fácil cantar aqui: eu quebro o meu vaso, quando o seu vaso está inteiro na estante e você não consegue sequer olhar para ele pensando que tem que quebrar nos pés do Senhor Jesus. Provérbios 11, 24, 26. Vai dizer assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Queridos, eu estou trazendo só a palavra e hoje eu só vou trazer a palavra. A palavra está dizendo: aquele que precisa entregar com generosidade e está retendo, vai encontrar diante dele dificuldade e pobreza. E eu não falo só
daquilo que é a sua obrigação com o Senhor, não é com a Zoe. Entenda, quando eu estou trazendo essa questão do dízimo, quem instituiu o dízimo foi o próprio Deus, não foi a Zoe. Quem instituiu o dízimo foi o Senhor, não foi a Zoe. Aí você pode me dizer, pastor, mas pelo amor de Deus, isso era Velho Testamento. É verdade. No Velho Testamento era obrigado. Agora, com o derramar da graça sobre você, isso é o mínimo que você pode fazer. Porque tudo o que você tem não é mais seu. Porque você foi comprado. No Velho Testamento, você sacrificava, você levava e você que sacrificava para ter o perdão dos seus pecados. No Novo Testamento, Deus se sacrificou por você. Deus pagou a sua dívida, você não precisa fazer mais nenhum sacrifício, mas também você não tem mais nada, porque tudo pertence a Ele. Salmo 50, 23, e esse é pesado, vai dizer, aquele que me traz sua oferta de gratidão está me honrando. A versão está um pouquinho diferente. Em outras palavras, quem não traz a oferta é entendendo quem Deus é e não é entrega de gratidão, não está honrando a Deus, está o desonrando. Porque, queridos, não é o quanto você entrega ao Senhor, nem é o quanto você dá ao Senhor, é o porquê você faz. Por que você está aqui no dia de domingo? Por que você está entregando ao Senhor esse dia? Por que você vem ao Senhor no domingo? Feche a porta, por favor, aí atrás. Tem cadeira aqui, Ícaro. Pode sentar. Aqui na frente, ó. Tá tão lindo. Quietinho aí. Sabe, o Senhor quer dizer a mim e a você, não é a quantidade que você está entregando, queridos. É a motivação que está no seu coração. É lógico que quem tem a motivação de honrar o Senhor vai olhar para as Escrituras, vai entender os princípios da Escritura, vai entender o que Deus pede como obediência e aquilo vai ser o chão para ele iniciar a sua entrega. Provérbios 23, 26, só corroborando com o que eu estava falando, vai dizer, meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Sabe, em outras palavras, Deus está dizendo que o seu coração precisa ser entregue ao Senhor. Porque se o seu coração estiver nas mãos do Senhor, Ele será sempre o mais importante, número 1. Nele estará sempre a sua confiança e não na sua conta bancária, número 2. Sabe, queridos, eu não sou exemplo de finanças para ninguém. Infelizmente. Nunca fui. Eu nunca tive uma poupança. Nunca tive uma aplicação. Tive num ano que deu errado muito. Mas fora isso, nunca. Eu nunca comprei uma casa, porque eu fiz assim, esse ano eu vou começar a trabalhar e a guardar e fazer uma reserva para comprar uma nova casa. Nunca aconteceu isso na minha vida. E eu já me mudei 7 vezes. E nenhuma delas foi de aluguel. O meu coração, e Deus é testemunha, sempre esteve nele. Quando eu tinha pouco, ou quando eu tinha muito, os meus recursos sempre foram para a minha casa e para servir o Senhor. Quando nós tínhamos um ministério Mais Que Palavras, que a Dilmari pregava e cantava, e a gente rodava os interiores,
Tinha lugar que a gente chegava com 3 carros, reboque, som. E o pessoal dava R$ 50 de oferta, porque é o que tinha neles. Eles tinham para nos ofertar R$ 50. Mas teve ano do Ministério Mais Que Palavra de eu gastar 50 mil para que ele existisse. O meu coração estava no Senhor e eu sempre entendi, aí é uma questão pessoal, que o Senhor me dá no escritório para que a obra possa acontecer. Eu sempre tive a percepção clara das minhas finanças neste sentido. E mesmo não tendo poupança, não tendo juntado dinheiro, o Senhor me entregou casas, o Senhor me entregou carros e o Senhor me entregou viagens. Porque eu mereço, não. Mas porque o meu coração não está nessas coisas. Meu coração não almeja essas coisas. Que Deus sabe. E Ele é testemunha. Sou perfeito? Não. Acabei de contar para vocês que eu sou tentado, muitas vezes com a questão do dízimo, por não receber da igreja e entender, podia ser isso o meu salário. E o Senhor chegou e disse, vamos acabar com essa palhaçada dessa dúvida. Eu vou dizer de uma vez por toda, eu não abro mão dos 10%, beleza? E eu entendi, está certo, Jesus. Só que o Senhor quer falar com você também hoje. Para dizer a você que, independente de quanto você ganha, Ele não abre mão disso. Seja você milionário ou seja você daqueles que recebe do bolsa do governo. Ele não abre mão dos 10% que é dele, porque tudo que chega à sua mão é dele. E Ele te dá o privilégio de se lembrar que é dele quando você lhe entrega de volta em obediência o seu dízimo. Mateus 6, 24, Jesus é muito duro, ele vai dizer assim, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Sabe quem são? Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Você não tem como ter o objetivo de vida, ter muito dinheiro e servir a Deus. Ter muito dinheiro pode ser uma consequência do seu trabalho e não é pecado. Mas ter o amor a esse dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus. Mas, pastor, quando é que eu tenho amor ao dinheiro? Quando você olha para ele na conta bancária, sabendo que Deus disse a você, você precisa me entregar 10%, você precisa me entregar as suas ofertas e você prefere deixar o seu dinheiro lá. Você está amando mais as suas riquezas, mais ao seu dinheiro, do que amando a Deus. Não sou eu que estou dizendo, eu estou trazendo a palavra. Mateus 6,19, Jesus vai dizer mais uma vez, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem corroem, e onde ladrões não minam, nem roubam. Para onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração também. Mais uma vez o Senhor está trazendo. Se teu olhar está nas riquezas e está no dinheiro e não está em mim, no reino, naquilo que nós precisamos fazer para o reino avançar, o teu olhar está nas riquezas e o teu coração também está nelas. Não sou eu que estou falando. Provérbios 3, de 9 a 10, vai dizer, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe? É com as primícias, queridão. Não é quando sobra no fim do mês, não. Não é quando você faz a sua planilha e no final você bota, deixa eu ver se tem, para entregar ao Senhor. É assim, caiu, esse não é meu.
Por que você não faz isso com o imposto de renda quando sai da sua conta? Vai lá buscar do leão. Você fica bem pianinho. É 27,5, Jesus só quer 10. A gente ri, a gente fala em tom de brincadeira, mas isso é muito sério, queridos. Tem muita gente que tem vivido uma vida miserável porque tem retido o que não é dele e segurado o que é de Deus. E tem gente que tem vivido uma vida miserável porque tem entregue os 10% de maneira muito rígida, mas entrega com pesar. Lembra quando o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que vai entregar tem que entregar com todo o coração, não com pesar, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Sabe, essa relação de entregar ao Senhor em obediência, mas ao mesmo tempo estar alegre por fazer, é que precisa estar no meu coração e no seu coração. Essa relação e esse equilíbrio de dizer assim, é 10%, mas é muito pouco diante do que Ele me fez por mim. É 10%, mas é nada perante aquilo que Ele já conquistou e já derramou na minha vida. É 10%, mas eu vou fazer com tanta alegria e com tanta generosidade, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu tenho pedido, sonhado ou pensado. É esse coração que Deus está à procura. Não é do seu dinheiro, porque Ele é o dono de toda a riqueza, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o bronze, de tudo aquilo que é feito. Basta dizer a você que Ele declara que os céus, sim, a nova Jerusalém, as ruas serão de ouro. Aquilo que hoje é precioso vai ser estrada para você pisar, querido. Aquilo que hoje homens e mulheres matam por Ele vai ser estrada para pisar, para dizer, ó, tudo aquilo que você imaginou que tinha um valor muito alto, para mim não vale nada, eu faço de asfalto. Quando é que a gente vai mudar a nossa mente? Quando é que a gente vai mudar essa mentalidade? Quantas vezes cantamos essa canção? Marcos 14, do 3 ao 9. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, por que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. 300 denários, aqueles homens ficaram enfurecidos. Aqueles homens disseram assim, isso é um absurdo, isso é um desperdício. 300 denários, mais do que isso, era o salário talvez de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho, eu queria que você imaginasse agora, você trabalhar 1 ano. E todo o dinheiro que você ganhar nesse ano, você entregar aos pés de Jesus. Foi isso que essa mulher fez. Porque ela entendia que mais valor do que aquele vaso tinha Jesus Cristo. Mais valor do que aqueles tantos denários que representavam 1 ano de salário tinha o Senhor. Jesus vai dizer, ela fez tudo o que pôde para me ungir. Ela entregou tudo o que tinha
Provavelmente. Mas só faz isso quem tem o coração grato no Senhor. Só faz isso quem entende tudo o que eu vivo porque Ele me abençoa. Tudo o que eu vivo porque Ele derrama sobre mim. Quando eu deito na minha cama, eu posso me cobrir. Eu posso ligar o ventilador, eu posso abrir a janela, eu posso ligar o ar-condicionado. O que quer que seja que você faz, você só pode fazer porque Ele permitiu e porque Ele abençoou para que você fizesse. Só que reconhecimento de palavras e uma vida que não demonstra esse reconhecimento não é sacrifício de adoração a Ele. Ele não abre mão dos 10%. Lucas 21, de 1 a 4, vai dizer: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, deu todo o seu sustento. Sabe, Deus não está importando se é muito ou se é pouco. Deus está importando se é o seu melhor para Ele. Mas Ele não abre mão das primícias. Porque Ele diz que aquele que entrega das primícias, entrega para o honrar. Ele não vai receber se for o que sobra. Porque o que sobra está dizendo para Ele que Ele está em último lugar. Senhor, depois que eu pagar tudo, depois que eu resolver toda a minha vida financeira, que a minha planilha tiver dado um X em tudo, eu te entrego o que é seu. E Ele vai dizer: você não está me entregando o que é meu. Você está me entregando o que sobra. Pode até parecer que você está me dando o que é meu. Mas o momento está errado e a intenção do seu coração, ela é pecaminosa. Porque é meu quando você tem tudo pela frente e você me entrega confiando que sou eu que vou prover a sua necessidade. É meu quando você entende que o mais precioso da sua vida sou eu e não aquilo que você possui. É meu quando você entende que independente do que aconteça, independente do que venha a acontecer, independente de qualquer situação, eu estou em primeiro lugar na sua vida. Porque o que eu fiz por você, dinheiro no mundo nenhum poderia pagar. Filipenses 4,19, para concluir, vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Se isso estiver no meu coração e no seu coração, querido, entregar com alegria vai ser algo que vai ser comum para mim e para você. Entregar com alegria não vai ser o extraordinário de um domingo no ano, quando há um seminário profético. Entregar com alegria não vai ser algo de quando um convidado se encontra na comunidade de fé que você faz parte. Entregar com alegria não vai ser a respeito de quem está pregando, nem vai ser a respeito de quem está ministrando louvor.
vai ser a respeito de quem é Senhor da sua vida. E isso será o ordinário, entregar com alegria, por entender quem Ele é e o que Ele fez por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. De maneira muito proposital. De maneira muito proposital. Eu deixei a oferta para depois da palavra. Não foi para que a gente possa arrecadar mais. A nossa confiança não está no que você entrega. A nossa confiança está no Deus que nos chamou. E como eu disse a você, eu não preciso de 3.000 ofertando, nós não precisamos de 300.000 ofertando, nós precisamos de 300 que sejam fiéis. E é o Senhor quem separa esses 300. É Ele quem diz a nós, confia em mim que eu vou fazer. Porque se o meu povo não entender o meu chamado, eu levanto aqueles que entenderão. E o meu povo é quem perderá de ser abençoado pelo cumprimento das minhas promessas em relação às finanças. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e você e Deus agora. É você que sabe se tem sido fiel ou não naquilo que o Senhor colocou na sua palavra. É você que sabe se você tem colocado Ele em primeiro lugar e tem confiado nele. É você que sabe. Não vai ter música para você cantar. Você vai orar a Deus, você vai falar com o Senhor e você vai fazer a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que Ele declara que não abre mão, por entender que Ele é tudo na sua vida. Mas o Senhor me inquietou na hora que eu estava saindo agora. E eu queria pedir que apagasse as luzes. Só deixe atrás da frente. Pode apagar tudinho. Bora? Aí, pronto. O Senhor me inquietou para você, se você não tem conseguido ser fiel nas suas finanças com o Senhor, para você vir ao altar. Se arrepender e fazer uma aliança com Ele, de fidelidade. Também não vai ter ninguém orando com você. Também não vai ter ninguém impondo as mãos em você. Vai ser você e Ele. Porque esse assunto é entre você e Ele.